Mesmo deste mês, ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20. A mensagem de hoje, ela é um tanto complexa. Pode ser para alguns. Vamos ver no final. O que você vai achar, né? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, ponto. Ou vírgula? Vírgula? Não é ponto? Eu tenho visto na vida de muitas pessoas colocarem um ponto aqui, mas aqui tem uma vírgula. Segundo o poder que opera em... Eu vou receber abundantemente mais além daquilo que eu peço ou que eu penso, segundo o poder que tem em você? Hã? Não, segundo o poder que tem em mim. Amém? Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia. Em Juízes, capítulo 6. Vá lá comigo, hoje nós vamos falar de um rapaz, um homem, né, muito importante na história de Israel, chamado Gideão. Tem muita gente que gosta, identifica-se com alguns personagens da Bíblia, né? Então, existem pessoas que gostam demais de Gideão. Se você é uma pessoa que gosta de Gideão, então hoje você vai se deliciar um pouquinho mais na história desse grande herói que entra, né, na lista heróica do escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre Gideão. Bom, nós vamos falar nesta noite sobre impulso mais estímulo igual a dinamização. Diga de novo. Diga. Impulso mais estímulo é igual a dinamização. Eu coloco impulso como ímpeto. Eu coloco estímulo como ânimo. E eu coloco dinamização como elevar a força. Tudo Aurélio, tá? Alguns outros também dão o mesmo significado. Nós somos pessoas diferentes, com consistências diferentes, com atribuições diferentes. Mas aquilo que nos faz vencedores, todos temos que ter a mesma combinação. A mesma combinação. O nosso emocional com o nosso espiritual tem que estar equivalente, senão não dá liga. Existem pessoas que o emocional atrapalha o espiritual de uma maneira assim terrorista. E nós precisamos ter o nosso emocional, não perfeito, mas numa equivalência a alcançar o espiritual que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos falar o quê? O impulso mais estímulo trouxe a dinamização de Gideão. Gideão foi dinamizado. Ele teve a força elevada, a força convertida na direção certa. Ele se tornou um homem dinâmico. Um homem que saiu de uma cavidade na rocha para o campo de guerra. Ele foi dinamizado. Quem dinamizou Gideão? Deus. Mas Gideão permitiu-se ser dinamizado. Então, nós vamos analisar as etapas que eu e você precisamos enfrentar na nossa vida, para que nós cheguemos a esse denominador comum. Quem quer ser dinâmico? Todos nós. A palavra dinâmico significa força elevada. Dínamo. O que significa dínamo? Elevação da força. Dínamo é um aparelho que mede a sua dinamização. Se hoje nós pegarmos um aparelho e medir a sua dinamização, onde é que o ponteiro iria parar? Qual é a dinâmica e a dinamização do crente? Alegria, euforia não. Ânimo, entusiasmo, o que mais? Força, ótica, visão, empenho. Esse é o nosso dínamo. Essa é a nossa dinamização. Não há um povo na terra mais capaz de ser dinâmico do que nós. Por quê? Porque nós temos o criador do dinamismo.
Eu tenho um mestre, um senhor dinâmico. Você tem um mestre, um senhor dinâmico, que nunca perdeu o vigor, nunca perdeu a força, nunca perdeu o foco e nunca perdeu o alvo. Então, eu e você não temos desculpas para não sermos dinamizados. Não temos desculpas para ficarmos ocultos e escondidos. Eu quero que você leia comigo em Juízes 6, versículo 11. Juízes 6, nós vamos falar a primeira coisa do quê? Do impulso. O impulso é o ímpeto que nós temos. Existem pessoas que têm menos impulso do que outras? Tem. Toda pessoa um pouco mais complexada, toda pessoa um pouco mais... Mas todos nós conseguimos ter impulso. Porque você vai ver as caracterizações do impulso. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então, se observa, o anjo para, o povo clama, e o anjo tem uma visão. A visão de um homem que está debaixo da força de um impulso. O anjo viu alguém que estava impulsionado a malhar o trigo no lagar. É isso que o anjo viu. O anjo ali não viu um herói, ele não viu um homem totalmente definido, totalmente decidido, com estratégias, um homem que tinha planos. O anjo não viu nada disso. O anjo viu um israelita malhando trigo no lagar com o único objetivo: salvar a si e a família da morte, morrer de fome. Ele tinha um impulso. O impulso dele era a sobrevivência. Era esse impulso que ele tinha. Deus vai transformar o nosso impulso em dinâmica. Diga amém. Primeiro, o impulso acontece por uma necessidade consciente. Quando eu e você somos conscientes da nossa necessidade, nós geramos uma força dentro de nós, uma combustão que nos leva a termos um impulso, uma reação. Não é ação, é uma reação. Reação não salva. Reação é apenas para a questão de sobrevivência. Mas é útil. Não tem tu, vai tu mesmo. O impulso acontece por uma conscientização da necessidade. Quando você começa a entender a situação em que você está, e que se você não fizer nada, você vai perecer junto com a situação. Então ele dá um estalo em você e diz: você tem que fazer alguma coisa, agora ou agora ou agora. Isso é impulso. Primeira parte do impulso, a necessidade é consciente. Você começa a sentir no seu corpo e na sua alma a situação não mais é latente, não é mais oculta, mas é explícita. Corre, faz, haja, vamos lá. E você começa de uma forma, já pela questão da sobrevivência, da adrenalina do próprio organismo seu, tirar a visão um pouco das suas debilidades, da sua fraqueza, porque Gideão foi malhar o trigo, se sentindo o menor da casa do pai, se sentindo, achando, mas ele foi, pelo impulso. Segundo, o impulso você usa apenas o esforço necessário para fazer o que tem que ser feito. No impulso, não se tem força de sobra. Você faz, tipo assim. Deu para entender? Tem gente que vive por impulso. Ele nasceu por impulso, pum, foi espirrado para fora. E até hoje ele está no impulso. Ele faz porque ele precisa. Por que você está fazendo? Porque eu preciso. O impulso é o começo. O resultado é a nossa dinâmica, é Deus nos dinamizar. Ou seja, elevar a nossa força à altura da nobreza do Evangelho. Existem pessoas que você olha, ele vive de impulso até o dia de hoje. Primeiro, ele sabe que ele precisa. Por que você trabalha? Porque eu preciso. Por que você faz isso? Porque eu preciso. Peraí, cadê o prazer? Cadê o incentivo? Cadê a dinâmica? Cadê os planos? Cadê a libertação disso tudo? Segundo, o esforço necessário só para fazer. Acaba o fim do dia, ele está assim: estou esgotado.
No começo do dia ele fala, ô Senhor, me ajuda a terminar esse dia. No final do dia ele fala, eu estou quebrado. Aí o outro olha para ele e fala assim, meu Deus, mas você não trabalhou tanto não. Por quê? Porque é só uma questão de impulso. Tudo que ele faz é de uma maneira impulsiva. O impulso, sabe aquela rapa do tacho? Você olha para a sua alma e você raspa, né? raspa e pega aquele pouquinho e joga para a vida. Isso é impulso. Mas o impulso é só o início que eu e você temos. Depois ele tem que ser transformado no quê? Num estímulo e depois numa dinamização. Primeiro, impulso. Você faz porque é necessário. Você é consciente da sua necessidade. Segundo, você só tem aquela medidinha de esforço para fazer só aquilo. Se alguém chegar para você 5 para 5, você sai 5 horas, e dizer, ó, tem que fazer aquilo. Ah, pelo amor de Deus, foi falar agora. Ah, não dá. Deixa para amanhã. Por quê? Porque já esgotou tudo, já esgotou toda a situação. Terceiro, motivação. Qual a motivação? Estar fazendo algo a respeito. A pessoa, quando ela tem um impulso, ela vive de impulso, ela tem uma motivação. Eu estou fazendo alguma coisa. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Eu não sou 100%, mas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Ela nunca consegue olhar para ela e dizer o seguinte, não, eu posso fazer melhor que isso. Aí alguém chega para ela e fala assim, muda isso, muda aquilo. Não, tá bom. Ó, cuida das tuas coisas, tá bom. Por quê? Porque ela se contenta e se conforma com aquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não está na capacidade, em condição de querer, de sonhar, de dinamizar alguma coisa. Aquilo lá está bom para o resto da vida. Isso na área do casamento, isso na área dos relacionamentos, isso na área espiritual, isso na área do trabalho. Por quê? Porque o negócio dela é impulso. Faz porque precisa, tem a força medidinha só para aquilo. Sabe, não vai atrás de inovar, fica ultrapassado. Não vai atrás de nada. Por quê? Porque é impulso. Faz hoje para comer amanhã. Terceira coisa que eu quero enfatizar. A motivação dele, onde ele se banca? Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Não estou parado, eu estou fazendo alguma coisa. Mas, espera aí, alguma coisa não pode ser, não necessariamente pode ser o necessário. Você pode estar fazendo alguma coisa, mas isso não quer dizer que isso é o necessário, que isso é o essencial, que isso é o que deve ser feito. Diga assim, não é porque eu faço alguma coisa, é que eu estou resolvendo o problema. Eu posso estar fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo e eu posso não estar resolvendo o problema. Por quê? Para resolver o problema, eu tenho que ir no ponto, na chave. Eu tenho que ir naquela situação que vai transformar a situação inteira. Fazer alguma coisa não é suficiente para você mudar a sua história. Não. Então, para que eu e você possamos mudar, nós precisamos fazer algo que seja essencial, necessário na veia. Quarta situação. Gideão identificou sua respectiva posição. Respectiva significa próprio, particular. Ele identificou o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Muitos, você vê que está melhorando, muitos estão escondendo, muitos estão ocultos, muitos estão parados. Eu preciso ao menos fazer algo. Eu sou responsável por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu não faço. Aqui no quarto ponto, ele começa a melhorar a ótica dele. Ele começa a entender que ele é responsável pela própria atitude. O quarto ponto diz assim, identifique sua respectiva posição. Não vá junto com a massa. Quem tem identidade, tem identidade. Sabe de onde veio, sabe de onde aprendeu, sabe os princípios, sabe valorizar o que é verdadeiro. Aprenda a ter seu posicionamento unido aos seus princípios e não aos outros. Suas decisões unidas à sua idoneidade, ao seu caráter,
aquilo que você tem recebido de Deus. Aquilo que eu sempre digo, seja fiel a ti mesmo. Seja fiel àquilo que Deus fez. Seja fiel à sua história. O quarto ponto fala que ele identificou a respectiva, a própria, a particular posição. Ele era um pai de família que precisava fazer alguma coisa a respeito da fome. Diga, eu estou entendendo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Por que Gideão era valoroso? Porque ele tinha impulso quando ninguém tinha. Pastor, então ter impulso já é alguma coisa? Já é o começo. Só que tem gente que nasce no impulso, pum, e morre no impulso, bum. E aí? Hã? Não pode ficar no impulso o resto da vida. Pessoas que vivem no impulso são aquelas que amam novidade. Tudo que é novidade, elas estão atrás. Tudo que é novidade, elas estão atrás. Vive de impulso. Vive numa realidade paralela. Uma realidade que eles formam para si. Sendo que a nossa realidade é onde nós colocamos os pés no chão. Onde nos dá fundamento. Onde nos socorre. Onde serve-nos de abrigo. Essa é a nossa realidade. A Bíblia diz assim que o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. No versículo de número 13, mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quero falar agora do segundo estágio do crente, que é o estímulo. O que esse versículo aqui tem a ver com estímulo? Eu quero falar 3 pontos de estímulo neste versículo. Agora Gideão está passando do impulso próprio para o estímulo. O estímulo é algo que Deus une, o que Ele diz, aquilo que existe dentro de nós. 3 pontos de estímulo. Você nunca terá estímulo, e estímulo é ânimo, se você não desabafar. Se você não colocar para fora suas dores, suas feridas, seus males, suas amarguras. Se você ficar enroscado, engasgado com coisas que te aconteceram, você vai viver e morrer no impulso. Coisas que passaram e que não passaram, que ainda é sobrevivente dentro da sua vida e alimentado dentro da sua alma. Primeiro, coloque em ordem as tensões emocionais. Quantas tensões emocionais você tem? Só vai acumulando, 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 acumulando. Nós somos cheios de dar tapinha nas coisas e manda embora. Dá um tapinha e manda embora. Resolva os seus problemas de fio a pavio. Problema que você procrastina e joga para frente vai virar um problemão. Problema de hoje, você não pede para Deus o pão de cada dia? Ele não te dá o pão de cada dia? Quem tem recebido o pão de cada dia aqui? Diga amém. Por que o Senhor te dá um pão de cada dia? Para você acumular energia e ficar barrigudo? Não, é para você gastar essa energia resolvendo o problema de cada dia. O Senhor nos diz: eu te dou o pão de cada dia para você não acumular, mas você gastar as calorias nos problemas de cada dia. Resolva os seus problemas de cada dia. Aprenda. Aprenda. Aprenda a resolver. Aprenda a pôr um ponto final. Esses dias eu gravei uma essência sobre dar nó na linha. Aprenda a dar nó na linha. É isso que nós precisamos compreender. Dói, machuca, mas deixa passar, em nome de Jesus. Desde que você nasceu rindo? Você nasceu chorando. Desde que você nasceu, as dores elas são assim, elas vão acontecer. Não tem como não acontecer. Agora, você vai chorar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso é um exemplo. Esses dias chegou uma pessoa para mim e falou: pastora, já faz mais de 3 dias e não passou. Eu falei: não, 3 dias é simbólico, pelo amor de Deus, gente, tenha misericórdia de mim, meu pai.
3 dias é uma simbologia lá de João, a ressurreição de Lázaro. 4º dia é festa, só uma simbologia. Preocupado que fazia 3 dias e não tinha resolvido o problema, não tinha parado de chorar. Eu falei, não, é uma simbologia, vamos lá. A questão é, primeiro ponto do estímulo, coloque em ordem as suas tensões. Trabalho não está aguentando mais, família não está aguentando mais, daqui a pouco vai explodir com todo mundo. A pegar o carro, vai sumir para esfriar a cabeça. Por quê? Porque não aguenta. Resolva as suas tensões emocionais. O que eu tenho que fazer? Eu não sei, as tensões são suas. Eu não, eu resolvo as minhas, você resolve as suas. Segundo, tensões, amarguras, porquês e tantas outras coisas. Segundo, converta a sua vontade. Olha para o seu irmão e diga, converta a sua vontade. Converter a sua vontade na direção certa. Deus não queria Gideão malhando trigo. Deus queria Gideão malhando midianita. Diga amém. É ou não é? O que Deus quer? Que você fica costurando, que você fica remendando. Não, Deus quer que você pise na cabeça do seu inimigo e resolva o problema de vez. É isso que Deus quer. Deus não quer que eu fique remendando problema. Não, porque eu tenho medo, porque eu sou inseguro, porque eu não. Deus não queria que Gideão, aquela potência, que potência que você está vendo aqui? Uai, o único homem que tinha estímulo numa nação inteira era uma potência? Era ou não era? Era o único homem que tinha impulso. O único homem que ia ganhar estímulo numa nação onde todo mundo estava acovardado. Era ou não era? Eu e você somos a solução para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa sociedade, para o nosso grupo, para onde nós vivemos. Nós somos aqueles que não apenas temos impulso, não. Nós temos muito mais que isso, diga glória a Deus. A vontade de Gideão tinha que ser convertida na direção certa. A vontade dele estava, eu vou malhar trigo no lagar para sobreviver. Deus falou, não, você vai vencer. Vontade convertida na direção certa. Quantas vezes a vontade dos crentes está em remediar? A vontade dos crentes está em, deixa como é que está para ver como é que fica. Deixa eu ver, amanhã eu vejo como é que faz. Deus não quer isso nem para mim nem para você. Terceiro, no estímulo altera-se a concepção pessoal. Agora eu quero ler com você o versículo de número 15. Depois nós voltamos no 14, pulamos um. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Na hora do estímulo, Deus altera a sua concepção pessoal. Sabe por quê? Porque você não pode sair para a vitória achando que você é fracassado, que você não consegue, que você não dá certo. Eu sei que Gideão não foi curado totalmente nesse diálogo aqui. Mas eu não preciso comentar com você o processo que Deus fez. Vá lá no arraial deles, ouça o que eles estão falando de você. Que você é um pão de cevada torrado. E que destrói o inimigo. Deus trabalhou para que Gideão fosse um homem estimulado. Não tivesse apenas impulso de sobrevivência, mas fosse um homem estimulado a fazer as coisas da maneira certa, do jeito certo, do jeito de Deus. Às vezes você está fazendo do seu jeito. Você está atraindo o quê? Atraindo os olhos de Deus sobre você. Para quê? Para que ele chegar até você e dizer, vamos aprender, vamos fazer direito. Mas você está fazendo alguma coisa. E Deus chega até você para ensinar você a fazer correto. Você fazer da maneira certa. E o estímulo começa como? Coloque em ordem as suas tensões. Não fica uma pessoa eletrizada, qualquer coisa está explodindo. Não. Segundo, converta a sua vontade na direção certa. Não malhar trigo, mas malhar o inimigo. Altere a concepção pessoal. Vê o que é que Deus fala de você primeiro. Depois você muda tudo aquilo que... Tem gente que tem concepção pessoal totalmente contrária, né? Uns dizem, eu sou santo demais. Deus diz, você não é santo coisa nenhuma. Outros dizem, oh, Senhor, eu sou um fracassado demais. O Senhor diz, não, você não é fracassado, não, vem aqui. Concepção errônea. Totalmente equivocada.
Eu e você temos que ouvir aquilo que diz Deus sobre nós. Gideão, olha, se sentindo o mais miserável de todos, Deus olha para ele e diz assim, homem valoroso. Espera aí, cadê esse homem valoroso que nem eu estou vendo? Hã? Por quê? Porque os olhos de Deus veem o que há no meu coração e no seu coração. Quando Deus diz valoroso, homem de caráter, de firmeza, definido, homem que sabe o que quer. Não, peraí, eu estou aqui no meu complexo, no meu mundo, eu estou aqui malhando trigo, mas eu estou só pensando, oh Deus, cadê os milagres do Senhor? Oh Senhor, eu não aguento mais, é uma humilhação, nós não somos a nação preferida, não somos a nação eleita, eu estou aqui, Senhor, fazendo, mas eu estou aqui na complexidade emocional da minha alma. Muda a sua concepção pessoal sobre você. Faça isso. Ouça o que Deus tem a te dizer. Quarto, cause um aprendizado no setor do crescimento. Vamos ver se você consegue entender isso aí. O estímulo causa um aprendizado no setor do crescimento. Tem gente que o setor do crescimento dele tem aquelas portas velhas, enferrujadas, que quando abre, faz... E às vezes nem dá para abrir totalmente. Por quê? Porque não quer aprender. Porque não quer aprender. Sabe quando é que você aprende? Vivendo o que Deus tem para você. Humilde. Aprendendo com a vida. Cada dor, cada situação é um aprendizado da vida. Você lembra quando você estudava na escola? Que tinha dia que o professor mudava a direção de matemática. Eu falo matemática porque eu tinha muita dificuldade em matemática. Você vinha da escola, parecia que sua cabeça saía fumaça, assim, ó. Que mudava. Você não tinha entendido nem a antepenúltima, nem a última. E aí ele deu outra. Aí você fala, agora pegou o negócio. Agora. Se eu não tinha entendido nem aquela primeira, que era dessa daqui, que dirá essa daqui, como é que eu vou entender? Não vou entender nunca. Existem pessoas que não conseguem compreender que cada episódio da sua vida, cada acontecimento da sua vida, é para que você aprenda uma lição na área do seu crescimento. A área do seu crescimento tem que ser fértil. A área do seu aprendizado tem que ser fértil. Nada de vitimização. Por que aconteceu comigo? Por que eu? Nada disso. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Quantas vezes eu já disse isso para vocês? Crente e vitimização não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, eu quero aprender, eu quero sugar tudo, eu quero aprender com tudo aquilo que está acontecendo comigo, eu quero aprender, eu quero, Senhor, que o meu coração seja maduro, eu quero que a minha alma amadureça no meio da situação que está acontecendo. Aí você começa a dividir a porcentagem de culpa, para aquele, para aquela. Satanás, com quanta parte você vai ficar? Eu vou dar mais para você, vou dar mais para você, eu diminuir essa minha, eu fico quase 0,0 alguma coisa por cento. Traga para você, tá? Traga para você. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a sofrer. Eu preciso aprender a reagir. Eu preciso aprender a agir. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a me levantar. Eu preciso aprender o que a palavra do Senhor diz, afastar. Você já aprendeu a afastar? Deus dá sinais para você aprender a afastar. Aprenda a afastar. Aprenda a abraçar. Vamos aprender. Esse quarto ponto aqui, causar aprendizado no setor do crescimento. Ele era o menor da casa dele. Ele era da família menor. Agora ele vai se tornar o maior em Israel. Ele vai se tornar um juiz. E vai entrar na galeria dos heróis. Ele era. Deus queria ensinar Gideão a se tornar uma nova pessoa, com uma combustão diferenciada, sair da esfera do quê? Sair da esfera de impulso, de sobrevivência, para ir para a esfera do estímulo. Diga glória a Deus. Agora nós vamos para o dinamizar. Amém? Vamos ver o que é que se caracteriza. Versículo de número 14. Então olhou para ele
E disse, Deus respondeu alguma coisa sobre, nós não aguentamos mais, porque nós somos o povo, onde é que está? Não respondeu nada, né? Por quê? Porque Gideão já sabia a resposta. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo de número 16, depois da outra choradeira dele. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, a sua vitória está garantida. Do que depende a dinamização? Eu pus 4 pontos de novo. Primeiro, redirecionar a força. Eu já disse, vou repetir de novo. Não para sobreviver, mas para vencer. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você vence ou sobrevive? Tipo, vou levando. Você acha que vai mudar alguma coisa? Explica para mim, o que será que vai mudar na sua vida? Se as regras que você aplica são regras de sobrevivência. O que vai mudar? Tem algum anjo da mudança que eu não conheço? Tem algum anjo que vira folha que eu não tenho conhecimento dele? O que vai mudar na sua vida que você mesmo não coloque o seu DNA e a sua digital para fazer a mudança? Que você mesmo não encabeça a situação para mudar? Por que o seu casamento mudaria se você não muda? Por que a sua vida emocional mudaria se você não muda? Por que a sua vida espiritual mudaria se você não muda? Eu vou te dizer uma coisa. Existem pessoas que mudam apenas no vale. No vale elas ficam solícitas, quebrantadas, amáveis e abrem ali as portas do aprendizado. No cume, no monte, não. Erro, pior erro que você pode fazer na sua vida. Redireciona a sua força, não mais sobreviver, mas trazer vitória. Você e eu precisamos aprender a vencer. Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me dinamize. Eu não quero mais apenas sobreviver. Eu não quero empurrar com a barriga. Eu não quero viver ano a fio com um só problema. Eu quero mudar a minha história. Segundo, essa aqui é complexa. Redução da concepção da necessidade. O que você entende disso? Para que você seja dinamizado, primeiro você tem que redirecionar a sua força, para não mais ser um sobrevivente, mas ser um vitorioso. Segundo, reduzir a concepção da sua necessidade. Por quê? Porque o diabo fala para você que teu casamento está todinho destruído, de fio a pavio. O diabo fala que a sua vida... É isso que ele fala. Ele faz junto um pacote e não permite que você tenha ótica nenhuma. Reconsidere a sua concepção da sua necessidade. Você não está na falência, você não está na miséria, você não está passando fome, você não é nada disso, você não está perdido. Primeira coisa que Satanás fala, estou perdido. E você repete, estou perdido. Aí começa as repetições. Você não está perdido. Não é nada disso. Tá? Não é nada do que Satanás está dizendo. Não tem jeito. Agora não tem conserto. Agora é o fim. Agora a minha vida vai enterrar. Reduz a concepção da sua necessidade. Ela não é tão grande quanto você está pensando. Você tem muito mais recurso que necessidade. Você pode dizer amém? Você pode dizer, eu tenho muito mais recurso do que necessidade. Segundo o poder do impulso que existe em mim, Deus vai me levar ao estímulo, do estímulo a me dinamizar. O poder do estímulo vai me levar à dinamização. Você pode dizer glória a Deus? Dinamizar. Qual é a primeira situação? Redirecionar a força. Chega de ser vivente, vamos ser vitoriosos. Segundo, reduz a concepção da necessidade. Eu tenho muito mais, eu e você, recursos do que necessidade. É ou não é? Essa é uma das maiores verdades que na nossa vida. Lembra quando você começou? Gente, você tinha tudo isso aqui, com o pé nas costas. Você tinha impulso, até demais, né? Deus tinha que até dar na verdade. Você tinha impulso, você tinha estímulo, você tinha dinamização, total. E você não tinha nada.
Agora não. Agora você está no meio do caminho. Então, por que não deixar Deus dinamizar você, fazer você reacender aquela chama de novo? Terceiro, transforme a força do impulso. Força do impulso, ela não é boa na dinamização. Sobre isso eu estava falando agora. Ser dinâmico não é ser impulsivo. Impulsivo, você só pode, diga assim comigo, eu só posso ser impulsivo diante da necessidade. Por quê? Porque a necessidade vai te barrar, não vai te deixar fazer besteira. Você pode ser impulsivo quando você não tem muito recurso. Você não vai fazer besteira mesmo, você não tem muito. Fazer besteira com o quê? Você não tem muito, então você vai ser impulsivo. Né? Você vai ter aquele impulso de melhorar a situação, de ir para cima e de fazer. Agora, quando você estiver dinamizado, se você continuar impulsivo, você vai pôr tudo a perder. Você tem que fazer o quê? Transformar a força do impulso em sobriedade, planejamento. Trocar o impulso por planejamento. Trocar o impulso por planejamento. Diga amém. E quarto ponto para nós orarmos. Suscitar a natureza da recompensa. O que significa isso? Levantar. Deus trabalha com recompensa. O mandamento fala de promessas, são recompensas. Suscita. Suscita. Levanta. A valorização. A natureza da recompensa. Quando Davi chega no Arraial dos Gigantes, o que suscita, o que levanta a natureza da recompensa? O quê? Vai ficar sem imposto e vai ser genro do rei? É para mim, tô dentro. Tudo é recompensa. A lei da recompensa. A lei da recompensa. Nós somos recompensados por Deus quando obedecemos. A lei da recompensa suscita a lei da recompensa. Eu vou cuidar bem da minha saúde. Por quê? Porque eu quero envelhecer bem. Não é uma lei da recompensa? Eu vou obedecer minha mãe, a criança diz. Porque senão eu vou apanhar. E eu vou obedecer porque eu quero ganhar. Lei da recompensa. Eu não quero ser repreendido por Deus, por isso eu não vou desobedecer. Lei da recompensa. Suscita, levanta a natureza real, correta, da lei da recompensa. Eu quero ser recompensado de uma maneira varonil, de uma maneira honrada e trabalhando, como Paulo diz, militando legitimamente. Ele diz, nós somos coroados quando militamos legitimamente. Eu serei recompensado legitimamente. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem de vocês ainda tem suscitado, levantado a lei da recompensa? Tem gente que Satanás já tripudiou tanto na alma dele, que nem existe mais essa situação da lei da recompensa. Não quero saber mais de nada, não. O que vim para mim tá bom. O que vim para você tá bom? Nem andar atrás de caminhão, de aqueles caminhão que carrega aquelas coisas mal cheirosas, sei lá de onde. Você gosta? Você não dá um jeito de sair de trás dele? Tá vindo mau cheiro para você? Daquele caminhão, cheiro ruim lá, você quer dar um jeito de sair dali, não é verdade? Então é mentira. Não é não. Todos nós somos nascidos de Deus, naturais. Para suscitarmos a lei da recompensa, a natural lei da recompensa. Mas o que acontece? Os nossos medos, os nossos traumas, a nossa timidez, as dificuldades, porque é difícil. É difícil você sair do impulso até a dinamização. Por quê? Porque você tem que vencer batalhas, você tem que crescer, você tem que abrir o coração para Deus, deixar liberar e sair tudo aquilo de ruim que existe em sua alma. Você tem que parar de depender de seres humanos. Você tem que parar de depender
da concepção que as pessoas têm de você. Um dos maiores males da nossa geração é você depender da concepção das pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que nessa geração os filhos seriam contra os pais e os pais contra os filhos. E você acha que seu amiguinho não vai ser contra você? Hein? Um dia você está lá no cume, outro dia ele te joga lá no vale. Joga nada, porque ninguém vai te jogar embaixo não. Porque você tem um lugar, você está sentado em Cristo e ninguém vai mexer uma molécula da sua situação em Jesus Cristo. Você não depende da concepção humana e nem da sua autoconcepção. Você foi concebido pela palavra, e a palavra de Deus é quem diz quem você é, e aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder operante em nós, e ele nos dinamiza. E o nosso dínamo, que eleva a nossa força, tem nome. Qual é o nome dele? Ele é o nosso dínamo. Ele é aquele que nos levanta, Ele é aquele que nos dinamiza, Ele é aquele que nos fortalece.